A igreja encontrou? Amém. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Façamos então assim a leitura. Lucas 15, verso 11. E diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e achegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, fazei-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-lhe depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Aleluia, glória a Deus. E começaram a alegrar-se. Amados irmãos, em seu verso 4, começa com a parábola da ovelha perdida. E logo a seguir, a partir do verso 8, fala da parábola das 10 dracmas e a dracma perdida. A seguir começa então o verso 11, narrando a história dos 2 filhos. E um deles era um pródigo que saiu da casa de seu pai. A palavra grega para pródigo é asotos. O significado está relacionado a alguém que é extravagante, dissipador ou que gasta de maneira imprudente. A história então aqui relata 3 tipos de perdas, ou 3 tipos de coisas que foram perdidas. A primeira é a ovelha perdida, entre 100, uma se perdeu. A segunda é a dracma, entre 10, uma se perdeu. E depois a história do filho pródigo, que começa no verso 11, entre 2, um se perdeu. Então, fazendo um cálculo aqui e observando com um pouco mais de atenção, nós percebemos que nós temos 100 e dos 100, um se perdeu. Nós temos 10 e dos 10, um se perdeu. Nós temos 2 e dos 2, um se perde. Então aqui, matematicamente, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo foi maravilhosa. O que então ele está dizendo é que quando 1% de 100% se perde, Jesus vai buscar. Jesus também se preocupa em buscar aquele que de 100 se perdeu. Isto é, muitos de nós, quando perdemos 1%, não damos valor, porque nós temos ainda 99%. Jesus não gosta de perder. Mesmo que ele perca 1%, ele vai buscar este único por cento, porque ele ainda ama aquele único por cento que se perdeu. Mas às vezes você vai perdendo 1%, e quando você não dá valor àquele 1%, você acaba perdendo 10%. Agora, quando nós narramos a história do pródigo, observe que a perca é maior. Nós temos 2, ou seja, 100%, e desses 100%, 50% se perde.
Foi exatamente o que aconteceu na história do filho pródigo, porque apenas haviam dois e um se perdeu, a metade se perdeu. Assim se vai transformando a vida das pessoas. Elas começam a perder 1% e não dá valor, de 10% e não dá valor. Assim elas acabam perdendo 50%. É aí então que ela começa a dar valor às grandes perdas que elas têm vivido. Olhar espiritual, gostaria de falar um pouco sobre a perca do verso 11 em diante. O mais moço dele, no verso 12, diz assim, mantenha sua Bíblia aberta e observe o verso 12, ele diz assim: dá-me da minha parte. Ou seja, a parte dos bens que me pertence, eu consigo então ver aqui uma atitude maravilhosa desse rapaz, porque ele entende que aqui é o tipo de Pai Celestial. Nós temos um tipo de Pai nesse texto, que é o nosso Pai Celestial. Você tem o Pai Celestial, e esse Pai Celestial, ele nunca vai morrer, como esse Pai Celestial, ele nunca vai morrer, então nós temos que procurá-lo e pedir a herança enquanto ele vive. Mas como então ele nunca vai morrer, ou mais para frente ou mais para trás, não devemos perder tempo, devemos ter ousadia e autoridade e chegar até o Senhor e dizer a Ele: Pai, dá-me da minha parte. Ou seja, irmãos, quando é que você vai ter coragem de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, me dá a minha família, Senhor, me dá meu emprego, Senhor, me ajuda, Senhor, faz alguma coisa na minha vida. O Senhor está ali somente esperando que você crie coragem, que você tenha ousadia, que você tenha autoridade para chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, dá-me da minha parte. Essa conversinha de que quando chegar no céu eu vou ser feliz, quando eu chegar no céu eu vou ter a minha casa, quando eu chegar no céu eu terei uma vida que eu nunca tive na terra. Esse não é o nosso Pai Celestial, e nem é o Filho que Ele tem preparado, que é você. Deus está ali esperando, Ele quer dar alguma parte da herança para você, mas você fica com medo, você fica acanhado e não tem coragem de chegar diante do Pai Celestial e pedir a sua parte da herança. Mas então, eu entendo aqui neste texto, ainda aqui, no intuito da mensagem, do lado espiritual, que isto ele fez bem, esse moço ele fez bem. O seu erro foi quando ele pega a sua parte da herança e vai embora. Agora, humanamente falando, de acordo com o costume judaico, a propriedade era deixada em herança pela linha masculina do pai para o filho, sendo conferido ao primeiro filho o dobro da quantia dada aos outros filhos. Ou seja, um homem com 2 filhos daria o terço de suas posses para o primeiro filho e um terço para o segundo. Então, o que era costumeiro? Que a propriedade fosse preparada a um testamento executado após a morte de quem? Do pai. Então, humanamente, este filho aqui agora estava envergonhando tanto o pai quanto a sua família. E eu quero então agora entrar na mensagem. O texto começa aqui dizendo, em Lucas 15, 11 e 12, diz assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: dá-me da parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O moço, o filho mais jovem, está dizendo aqui: dá-me da minha parte, porque eu não quero mais viver aqui com essa família. Eu já estou cansado de tudo isto. Eu não quero ser identificado com vocês, eu não quero ser associado a vocês, eu não quero parecer com vocês, eu não quero falar como vocês, eu não quero me vestir como vocês, eu quero a minha parte, então dá-me da minha parte. Poderia então aqui agora abrir um parêntese e dizer: pai, dá-me da minha parte, porque eu não quero mais ir para a escola dominical, eu só quero a minha parte. Eu poderia aqui então dizer: pai, dá-me da minha parte, porque eu não quero mais ir para o culto de doutrina, eu só quero a minha parte. Pai, eu só quero ir para o culto de domingo e receber a minha parte, então dá-me da minha parte. Glória a Deus. E assim, quando nos afastamos da presença do Pai,
Porque começamos a dizer: ninguém mais presta, são todos os mentirosos, fingidos, fofoqueiros, crentes miseráveis que nunca se importaram comigo. Mas o pai poderia então aqui ter colocado o filho mais moço em seu devido lugar. O pai poderia ter tentado apaziguar ali aquela situação. Meu filho, sua mesada não é o suficiente, então eu vou dobrá-la. O pai poderia ter dito aqui: você pode receber então uma parte da propriedade e vamos ver aqui como é que você se sai cuidando dela, cultivando ela. O pai poderia dizer: eu não vou deixar que você sujeite a nossa família a tal desgraça, a tal vergonha. O pai poderia dizer aqui: eu sou a autoridade, sou eu que falo mais alto aqui, eu que digo o que pode e o que não pode. Você está de castigo, vai ficar então agora em seu quarto e não sairá de lá até a minha ordem. Mas todo pai sabe quando a pessoa fica cega e não se importa com mais nada. Quando lemos agora então o verso 12, o texto grego aqui usa duas palavras diferentes para propriedade. O filho pede por ousia, ou seja, o filho estava tão com interesse, se tornou uma pessoa tão interesseira que ele só objetivava aqui a riqueza financeira. Mas o pai então compartilha com ele da bios, uma de várias palavras grega para vida. O pai não estava apenas dividindo as suas posses, mas seu suor, o seu sangue, a sua vida, para que o filho pudesse ser herdeiro junto com ele, para que o filho pudesse estar perto dele, para que o filho não precisasse ir para longe de sua presença, para que o filho pudesse estar com ele, do lado dele, porque o pai se alegra quando o filho está perto dele. Aleluia, aleluia. O pai tem autoridade para fazer qualquer uma dessas coisas, mas ele renuncia a todas elas. O filho estava tão decidido, tão determinado, que o exercício naquele momento de poder e autoridade do pai, em qualquer forma que fosse, o afastaria para sempre da presença do pai. Então, aquele pai opta pelo melhor caminho, o caminho mais extraordinário e também o caminho mais difícil e o caminho mais doloroso, que é deixá-lo ir. Vai, meu filho. Você quer ir? Vai, meu filho. Mas então o pai é esperto. O verso 13 começa dizendo assim: ajuntando tudo. O filho pegou a mala e saiu juntando tudo que tinha. Ele pensou que tinha levado tudo, mas não vai levar tudo, porque o pai começa então agora a esconder o anel, o pai vai esconder agora o sapato, e o pai vai esconder agora o vestido. Você não vai levar o anel, você não vai levar o sapato, você não vai levar este vestido, você está muito enganado. E quando ele estava arrumando a mala, estava colocando tudo ali dentro da mala, ele começa então agora a arrumar, a colocar todo o talão, pegar o seu dinheiro, pega talão de cheque, pega suas fotos, pega sua roupa, ele pega tudo que ele tinha. Mas o pai, ele vai ali sorrateiramente, ele foi lá e pegou o anel. Para que ele vai querer então esse anel? Ele não precisa desse anel, esse anel não vai ajudar ele em nada para onde ele vai, porque esse anel só serve aqui dentro da igreja, esse anel só serve aqui dentro da casa do pai, esse anel só serve aqui dentro da presença do pai, esse anel é o tipo, é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Porque ele vai precisar desse anel lá fora, nos bares, lá fora no mundo? Ele não precisa desse anel. Então deixa eu guardar aqui este anel. Para que ele vai precisar então desse vestido? Ele não precisa de vestido para cuidar de porco. Eu não permito que os porcos sujem a roupa que é de filho. Deixa eu guardar. Para onde ele vai precisar de botas para cuidar de porco. Ele não precisa de sapato. Esse sapato é de filho, esse sapato é de herdeiro, esse sapato é de pessoa especial. Eu preciso guardar. Então escuta, meu irmão, olha aqui, por mais que você diga que vai levar tudo, Deus ainda vai guardar umas coisas que você não dá valor. Aleluia. Mas o pai conhece muito bem o filho, e eu creio que em seu coração, enquanto ele pegava o anel,
enquanto ele pegava ali o sapato, enquanto ele pegava o vestido, o pai estava ali guardando em seu coração, o pai estava ali pensando, ele está pegando tudo isso, ele está querendo ir embora, mas eu sei de uma coisa, é que ele vai voltar, aleluia. Ele está dizendo que vai embora, mas o meu coração está dizendo, vai voltar. Eu sei que o meu filho, ele vai voltar, aleluia, aleluia. O verso 13, meus irmãos, ele começa dizendo assim: partiu para uma terra distante. Quem está longe do Pai cai nas paixões materiais e carnais, que consome toda a sabedoria que esse jovem já teve antes. Ele se sentia que havia realizado todos os seus sonhos, mas desperdiçou os seus bens, vivendo então ali irresponsavelmente. Sua queda não foi então ali uma infelicidade, um acidente, um roubo, maus negócios, o que for que seja. As circunstâncias não aconteceram para ele, eles a causou. Às vezes as coisas não deram certo em nossas vidas, não foi por causa das circunstâncias, mas por culpa nossa. Desperdício e prazeres dissolutos. Quando o filho mais velho, no verso 30, diz assim: mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe ali um novilho cevado. Temos aqui que fazer então uma exegese desse texto e entender que o filho mais velho estava ali agora com muita raiva do irmão, muito chateado ali com o pai, e ele diz: este teu filho, olhe bem, já não é mais irmão, é um filho. O verso 13 diz: o filho mais moço foi para uma terra longínqua. O texto também não diz que alguém tenha visto o filho próprio em algum lugar. E não há então aqui qualquer informação que afirme categoricamente que o filho próprio gastou os seus bens com as prostitutas. Mas havia ali então um irmão zangado, um irmão embravecido. Está vendo, meu pai? O teu filho pegou e gastou toda a herança que você deu para ele. E agora você quer recebê-lo de volta. Mas o fato aqui, meus irmãos, é que algumas coisas começaram a acontecer a partir do momento que você se distancia daquele que te deu poder, daquele que te deu autoridade, daquele que te deu vida. Longe do Pai, ele começou a desperdiçar ali a sua herança, passou a viver dissolutamente e gastando tudo que o Pai lhe deu. Então, eu queria aqui enumerar algumas circunstâncias. Número 1, quando ele parte para essa terra longínqua, ele passou ali viver dissolutamente. E o que significa então viver dissolutamente? Significa viver sem doutrina, significa viver sem ensinamento, viver sem administração. E isto foi o que aconteceu. Porque quando estamos longe da ordem, quando estamos longe da bênção, quando estamos longe do Pai, nós começamos a viver desordenadamente. Não tem ninguém então aqui para bater na sua porta, para chamar você, para tirar a sua paciência. Não tem aquele pai para dizer assim a você: olha, não compra esse carro, não compra esse carro aí porque não é bom negócio que você está fazendo, esse carro vai te dar dor de cabeça. Não tem aquele pai chato para dizer: olha aqui, meu filho, não anda com essas pessoas erradas, elas vão te levar para o mau caminho. Mas você já é grande o suficiente, já é maduro o suficiente, e você não precisa mais de pai nenhum para dizer a você o que está certo e o que está errado. Mas longe do Pai você só vai fazer besteira, porque quando estamos longe da presença do Pai só fazemos coisas erradas. O segundo ponto, ou a segunda coisa que vai acontecer quando uma pessoa parte para longe daquele que lhe deu poder, no verso 14 vai dizer assim: havendo ele gastado tudo. Ele vai gastar tudo, ele vai começar a vender a roupa do corpo, porque ele vai gastar tudo. Quando nós estamos longe do Pai, nós perdemos a administração, nós perdemos o poder de administrar nossas coisas, nós perdemos a ordem, nós perdemos o nosso respeito próprio, porque vivemos agora dissolutamente, e ele vai gastar tudo. A terceira coisa que vai acontecer quando nos afastamos ou quando vamos para longe da presença do Pai está no verso 14. Houve naquela terra uma grande
fome. Quando você está longe do Pai, começam a acontecer coisas que você jamais experimentou. Quando você está longe do Pai, começa agora a ver grandes catástrofes. Aquelas que você conhecia era mais ou menos, era pequena, mas a partir do momento que você agora está longe do Pai, houve então naquela terra uma grande fome. Tudo agora é grande quando está longe do Pai. Tudo que passa a acontecer é um grande problema, é uma grande calúnia, é uma grande palavra contra a sua vida, uma grande profecia contra a sua vida, uma grande macumba contra a sua vida. Quando nós estamos longe do Pai, tudo se projeta de uma forma tão grande, tão gigante. Eu estou, irmão, enfrentando uma luta tão grande, ore por mim. Eu estou num grande deserto, meu irmão, ore por mim. Que eu estou numa grande dívida. Tudo é grande quando você está longe do Pai. Porque quando você está perto do Pai, pode então aqui vir Satanás do jeito que ele vier, vir Satanás com todos os seus demônios, porque o Senhor, ele pelejará com você do amanhecer até o anoitecer. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora, meus irmãos, aquele pródigo sem dinheiro para esbanjar, a terra dá oportunidade, de repente a região passa a ser estranha, um lugar inseguro, sem recursos. Tudo que ele saboreou virou uma grande fome. O texto diz que ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. O verso 15 diz assim: e ele foi e ajuntou-se. Na tradução correta, a palavra grega é kolon, que quer dizer unir-se, ajuntar-se intimamente com o outro, unido com o outro, preso ao outro. Não se engane, meu irmão, o diabo não está só satisfeito em humilhar você, em envergonhar você. Ele quer você junto dele, ele quer ver você preso a ele quer você aprendendo os costumes dele, o jeito dele, as mentiras deles. Ele quer que você se pareça com ele. E ele fica ali feliz quando vê você na miséria, quando ele vê você caído, quando vê você jogado na lama, a ponto de desejar comer até as bolotas dos porcos. O diabo deseja ver você na miséria, ele deseja ver você longe da presença do Pai. O verso 15, ele diz assim: e ele foi e ajuntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar porcos. Veja só, daquela terra. Aquela terra não é a sua terra. Você está pisando em terra que não é sua, e lá quem manda é Satanás. Você está do lado da terra errada. Aquele dono da terra soube que então houve um homem da fazenda do lado que é mais poderoso do que ele, e ele morre de inveja. Na fazenda daqui ele cria ovelha, na fazenda de lá ele cria porco, na fazenda de cá ele tem gado, na fazenda de lá ele só tem miséria, na fazenda daqui ele tem riqueza, na fazenda de lá só tem miséria, pobreza, na fazenda daqui ele tem grama, lá na fazenda de lá tudo é seco. E quando o pródigo chega naquela terra, não é a sua terra, porque ele acha que o vizinho do lado é rico, então porque ele também acha que você é filho de um pai rico e poderoso, ele vai me tratar bem, porque ele sabe que sou filho de um pai poderoso. Escute, do outro lado mora a inveja, do outro lado mora o ciúme, do outro lado mora quem deseja ver você morrer, do outro lado mora quem não gosta de você. Vem para o lado de Deus, irmão. Vem para o lado da bênção. Você não tem nem ideia do quanto o Pai te ama. Então o que eu posso dizer aqui a você nesta noite: não caia na terra de Satanás. Ele não vai cuidar de você, ele não vai ter piedade de você, porque ele sabe que você é filho amado. Se você for filho amado, então não fique triste, esteja preparado, porque as pessoas não terão piedade de você. Esta é a prova então que você é filho amado. Mateus 10, 22 vai dizer assim: e odiado de todos sereis por causa do meu nome,
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não chore, meus irmãos, se estiver passando por alguma grande luta. Não chore se mandar então você cuidar de porcos. Satanás nunca vai mandar você para a secretaria dele. Satanás nunca vai cuidar bem de você. Você é um filho amado, mas também você é um filho perigoso para ele. Satanás nunca vai te tratar bem. Quem não te ama nunca vai te amar. Quem não gosta de você nunca vai te amar. Ame aqueles que te amam e glorifique a Deus. Quem não gosta de você vai pisar em você, vai cuspir em você. Então, irmãos, esta é a prova que Deus ama você, que você é amado pelo Pai. Ninguém vai tratar bem um príncipe, ninguém vai tratar bem um campeão, ninguém vai tratar bem a quem já nasceu para ser vitorioso. Quantas vezes já pessoas têm malhado você, quantas vezes as pessoas têm pisado no teu ministério. Esta é a prova que você é filho amado. Mas o verso 17 a 19 vai dizer assim: e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perança de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado mais teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Nós vemos então aqui que este filho pródigo, ele mudou. Ele está querendo voltar. Ele já não é mais o mesmo. Ele está agora arrependido. E chega a colocar-se então em comparação com os empregados do seu pai. E ele então agora decide voltar para a casa do pai. Mas o filho pródigo aqui já não era mais o mesmo. Ele estava moribundo, ele estava barbudo, ele estava feio, ele estava com roupas velhas. Ninguém o reconhecia no meio do seu mau cheiro. Mas havia alguém que ainda sabia quem ele era. O pai sabia quem ele era. Mesmo, irmão, nas montanhas de nossos pecados, no meio de nossos lixos, de nossas pobrezas, Deus ainda sabe quem nós somos. Ele sabe como andamos, Ele sabe nossos caguetes, Ele sabe o jeito e a forma que nós caminhamos. O pai o reconheceu ainda de longe. Este é o meu filho. Ele correu e foi ao seu encontro e o abraçou e o beijou. Não importava como ele estava, ele sabia ali que o filho havia voltado. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E o verso 23 diz: trazei-me o novilho cevado, matai-o, então comamos e nos regozijamos, porque este meu filho já estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Não sei, irmãos, se você percebeu que para festejar a volta, para festejar a sua vida, para festejar seu reencontro com o Pai, alguém teve que morrer antes por você. Alguém teve que morrer pelos seus pecados. Alguém teve que pagar o preço em seu lugar. Este é o Jesus Cristo de Nazaré. Você que ouviu então, irmão, nesta noite esta mensagem e nunca foi evangélico, mas você ouviu o quanto o Pai ama e quanto o Pai cuida de um filho. Ele nos ama tanto que Ele deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas que venha até a vida eterna. Vem para a casa de Deus, meu irmão. Vem para o lado do Pai. O Pai está de braços abertos te esperando aqui nesta noite. Ele não tem nada para dizer. Ele não tem nada para perguntar o que você fez ou deixou de fazer com a sua vida. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele te ama tanto que Ele quer apenas que você venha para os braços dEle de novo. Aleluia. É tempo de voltar. É tempo de se reconciliar com Deus. É tempo de voltar para a presença do Pai. É tempo de voltar a ter comunhão. É tempo de voltar a ter intimidade com Deus. Hoje, nesta noite, peça pela misericórdia do Senhor, peça pelo seu perdão, peça pelos seus braços estendidos novamente para receber você. Talvez eu creia que tem algumas pessoas aqui que ainda não são evangélicas, outras que estão afastadas, outros que estão pensando em se afastar do caminho do Senhor.
Eu sei que pareceu um pouco longa a mensagem, mas eu queria só pedir um favor nesta noite, que toda a igreja se colocasse de pé nesta noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que você colocasse neste momento as mãos nos seus corações, fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. Eu não sou muito de louvar, eu arranho algumas coisas, mas tem um louvor que é uma ministração, e Deus fala muito no meu coração quando eu canto ele. E que nesta noite, quando eu cantar esse pequeno trecho deste louvor, você comece a falar com Deus. Esqueça aí quem está do teu lado, se conecte agora somente com Jesus Cristo de Nazaré. Esse louvor começa dizendo assim: hoje eu vou mudar a minha vida, aos teus pés eu vou deixar meu coração, cuida da minha alma tão ferida, quero tua graça, teu perdão. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, só em ti encontrarei misericórdia. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque não há outro Deus além de ti. Mais uma vez, se você souber, cante com o Senhor. Hoje eu vou mudar a minha vida, aos teus pés eu vou deixar meu coração, cuida da minha alma tão ferida, quero tua graça, teu perdão. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, só em ti encontrarei misericórdia. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus, irmãos, que possa responder às nossas orações. Não há outro Deus que possa ouvir o nosso clamor, as nossas súplicas. Não há outro Deus que se compadeça da gente. Eu só conheço um. Eu só conheço um, e é Jesus Cristo de Nazaré. Eu só conheço um que tem a capacidade e o poder de perdoar pecados. Eu só conheço um que nos recebe de braços abertos, sem questionar o que fizemos no passado. Ele quer fazer agora parte do teu presente. E esse é Jesus Cristo de Nazaré, o único Deus capaz de salvar o homem, o único Deus capaz de libertar o homem e tornar os seus pecados tão claros como a neve. Aleluia! Não existe nenhum outro Deus além de Jesus Cristo de Nazaré. Então nesta noite eu gostaria de perguntar a você que ouviu esta mensagem, que sabe que Deus falou com o teu coração, falou com você. Já não é hora de voltar para o Senhor, de dar um passo novamente, voltar para os braços do Pai. Aquele filho estava tão perdido que ele entendeu que longe do Pai tudo se tornou difícil, tudo se tornou em dificuldade, porque dentro da presença da casa do Pai, ele sabia que estava acolhido pelo Pai, ele sabia que o Pai cuidava dele, que o Pai socorria ele, que o Pai ajudava em todos os momentos de suas dificuldades. Então é hora de voltar para o Pai. O mundo quer nos abraçar, o mundo quer nos agarrar, mas o mundo quer destruir a nossa vida. O mundo quer cada dia mais nós distante da presença do Pai. Mas o Pai, embora não tenha ido encontro o Filho, o Pai estava lá, preocupado com ele. Eu creio assim, como um pai em suas orações. Eu não sei onde meu filho está, mas eu creio que ele vai voltar.
Aleluia. É noite de você voltar para o Senhor. Onde está a primeira alma que vai voltar para Jesus? Ou aquela alma que nunca teve encontro com Cristo e quer estar na presença do Senhor nesta noite? Levante a sua mão, dê um passo novamente para estar com o Senhor aqui nesta noite. Aonde está a primeira alma? Aleluia.